grande domingo para todo mundo, prazer enorme. Estamos juntos mais uma vez aqui pela Band Campinas, são mais de 81 municípios. E eu queria só pedir desculpa a vocês, porque em função dessa oscilação de temperatura, não há organismo que suporte, que aguente. Mas eu garanto para vocês que a temperatura vai se elevar bastante, afinal de contas o meu convidado é uma das pessoas que eu tenho um grande respeito, e não só o Brasil respeita, como vários países do mundo o respeitam pela atividade dele, não é? E vocês já vão entender a seguir o porquê dessa minha menção. Aliás, eu vou começar sempre pelo contrário. Eu estou aqui, Pardinho, vou mostrar essas duas revistas. Essas revistas são editadas por ele, é uma das revistas mais respeitadas na área em todo o planeta, a revista UFO, e já vou falar, eu vou dizer o nome do protagonista desse trabalho espetacular, que eu sou fã número 1. Eu acho que esse é o tipo da entrevista que eu me comprometo, mesmo porque vai ser difícil eu me colocar na condição de imparcialidade hoje, porque eu sou grande fã, estou recebendo uma autoridade na ufologia, o Ademar José Gevaert. Quem assiste o canal History na TV a cabo, normalmente às quartas-feiras, antes passava em outros dias, enfim, e extraterrestre, essa é a nossa conversa, uma conversa que eu tenho certeza que para um domingo de manhã é espetacular. Obrigado por você ter vindo, viu? É um prazer, obrigado por ter me chamado. Que prazer te receber aqui. Aliás, Campinas fez uma homenagem bastante justa, uma vez que a Câmara Municipal te homenageou, não é? Pelo histórico, né? Pelo retrospecto do teu trabalho. E pela prestação de serviço à comunidade. Foi. Sabe, Campinas é a primeira cidade do Brasil a ter declarado haver o Dia do Ufólogo, por lei. Né? Desde 2009 isso acontece. E ao longo dos anos, sempre no dia 24 de junho, sim, que é o dia em que teve início a Era Moderna dos Discos Voadores, há uma homenagem a uma atividade ufológica na Câmara dos Vereadores de Campinas. E eu tive a alegria estou envaidecido com isso, de ter sido convidado e o homenageado no dia 24 de junho passado, nessa cidade, que tem uma história de ufologia bem forte. Viu? Uma série de registros, não é? Bem forte. Nós vamos numa progressão, mesmo porque não há uma roteirização, as pessoas que acompanham meu programa sabem que tudo vai muito na base da intuição, e eu acho que com isso a gente faz um trabalho muito mais espontâneo, e que envolve mais o telespectador, porque domingo de manhã está todo mundo indo com pijaminha em casa, né, com a esposa com o hobby, o marido de pijama, a criançada toda à volta, e o nosso assunto é bastante envolvente. Na verdade, eu queria saber, historicamente, qual o teu primeiro contato, entre aspas, com essa área da ufologia. O que te conduziu a ela? Isso foi há muito tempo. Eu nasci com isso. Eu tenho 54 anos. Eu sei que parece que tenho mais, mas eu tenho só 54 anos. Você é super jovem, não tem rugas e tal. O cabelinho branquinho faz parte. Branquinho. Mas eu comecei isso quando eu tinha 8, 9 anos. Quando eu comecei a ler alguma coisa na minha vida, no colégio, no ginásio naquela época, né? As primeiras coisas que eu lia era a revista Planeta, eram os livros de ufologia que me chegavam à mão, emprestado por amigos do meu pai, que eram da Ordem Rosa Cruz, eram estudiosos, místicos, tal, me davam esses livros aí, eu comecei a ler. Aí, a partir de uma certa época, eu fui tomando consciência de que o fenômeno dos discos voadores, quer dizer, tudo que está englobado nessa questão de observações, pousos, contato com os tripulantes, etc. Tal, isso acontecia da mesma maneira em qualquer lugar do mundo. Eu via nos livros, eu via nos recortes de jornal, de todo o Brasil, entende? Eu morava naquela época no norte do Paraná, em Maringá. Então, eu comecei a falar com pessoas que residiam na área rural de Maringá, que era fácil chegar até lá. Eu estudava à tarde, mas de manhã com a minha bicicletinha, eu ia até a área rural e falava ali com o peão, falava com o fazendeiro, com o chacareiro, alguma coisa assim, se tinham visto algum fenômeno, alguma luz, alguma coisa. E eles, não, a princípio não me levavam muito a sério, não, porque o que esse guri está querendo saber sobre isso? Entendi. Mas aí eu fui pegando mesmo, assim, aos poucos, eu fui convencendo eles a me falarem sobre suas experiências. Isso foi não crescendo, e não parou mais. Aí, quando eu tinha meus 14 anos, eu fiz uma palestra no meu colégio. Com 16, eu fiz uma palestra na Biblioteca Pública de Maringá. Com 18, eu já estava fazendo palestras em congressos nacionais de ufologia. Puxa, 18 anos? Super jovem, cara. E com 20 em congressos internacionais. Né? E não parei mais. Porque, sabe, tem uma coisa que é concomitante a você pesquisar esse assunto. Se
você é verdadeiramente um apaixonado por esse tema, quer dizer, você reconhece que a existência de outras formas de vida inteligente é um fato e de que essas formas de vida inteligente estão nos visitando em discos voadores. Quando você chega a esse ponto, você sente a necessidade de compartilhar isso com outras pessoas. Você quer fazer palestras, você quer manter correspondência com outras pessoas que pensam semelhante, até convencer aquelas que pensam diferente. Enfim, há uma necessidade, quase que uma compulsão de dividir informações. De formação acadêmica, você é o quê? Eu estudei química. Puxa vida. Fui professor de química. Ainda se fosse física, ainda dava para fazer uma relação, não, né? Mas até que a química tem lá, na sua distância, alguma coisa a ver, mas a física, tenho a impressão que seria o caminho, não é? Eu queria ser cientista, eu queria ser um inventor. Nunca te deu vontade de ir embora para os Estados Unidos e... Eu tentei. Eu não digo Rússia, a União Soviética, porque na época não era um pouco difícil. Não era muito bom. Era meio difícil fazer a menção, não é? Eu tentei morar nos Estados Unidos, eu tentei... Veja, essa revista de ufologia, a UFO, eu lancei nos anos 80. Sei. Ela tem 34 anos. No Paraná? Eu lancei ela em Mato Grosso do Sul, quando eu me mudei para lá. Sim. Em 1982. Eu dava aula em cursinhos em Campo Grande e em Dourado. Daí a fluência, não é? Você tem uma fluência, é bem coisa de professor mesmo. Sim, eu dava aula para muita gente, né? E com isso a coisa foi crescendo. Aí eu comecei a fazer viagens, ser convidado a fazer palestras no exterior. E de lá para cá, sim, foram 170 viagens. Você sabe, Gevaer, que num outro programa que eu fazia numa outra emissora, eu tive a oportunidade de estar lá no Cabo Canaveral. E para mim foi um choque, assim, porque uma coisa é você assistir, uma coisa é você ler, uma coisa é você ver foto, outra coisa é você ver em loco, não é? Você viu uma decolagem? Não, eu tive a oportunidade de ver os módulos lunares, todos eles preservados ali, o local onde eles foram construídos, não é? Aquele, eu vou chamar de trator, me perdoe a tremenda ignorância, mas aquele trator enorme que com esteira, não é? Aquela máquina de esteira que conduz na vertical, espetáculo, aquilo é enorme. E o que me surpreendeu, e até quando eu na volta, eu perguntava para as pessoas, você sabe o que um jockey de cavalo, claro, o jockey no cavalo, tem a ver com astronauta? Porque a gente faz ideia que o americano sempre é muito grande, muito alto fisicamente, e os astronautas, a grande maioria, tem que ser pequeno, como o corredor de Fórmula 1 também, né? Senão não cabe no monoposto, e ali eu fiquei abismado de ver o espaço reduzido, por exemplo, nessa circunferência aqui da mesa, que tinham 3 poltronas, não é? Para os caras. E quando você vê que tudo aquilo é arrebite, pô, esses caras são loucos, né? E fica na ponta de um troço que vai explodindo sucessivamente. Será que vai chegar? É impressionante. Você sabe por que do trator? Me explique. Porque o trator tem que levar o foguete até a plataforma de lançamento no momento do lançamento, alguns minutos antes. Porque ele é abastecido num certo ponto com combustível líquido a 200 graus abaixo de zero. Se ele for abastecido muito tempo antes, a temperatura do combustível sobe e o foguete explode. Entendi, então, eu não tinha essa informação. Isso é maravilhoso isso, cara. Eu me deparei... Por isso que saem as lascas de gelo. Quando você vê nas filmagens, tá cheio no YouTube, o foguete decolando, vai caindo lascas de gelo. É o gelo que se forma, igual uma garrafa de cerveja gelada que você tem na geladeira, se forma um gelinho ao redor. Tudo isso foi muito bem pensado. Os americanos fizeram isso aí, os russos fizeram. Hoje os indianos, os chineses fazem, os franceses fazem, mandam foguetes para o espaço. E ainda tem gente que fala, o voador não pode existir, mas como? Nós estamos pousando na Lua há 60 anos, 50 anos pelo menos, com sondas não tripuladas, depois com tripulações. Estamos nesse momento fazendo buraco em tudo que é lugar de Marte. Nós temos satélites fotografando os anéis de Saturno, os satélites de Júpiter. O grande gênio foi Wernher von Braun. Foi um dos grandes. Wernher von Braun. Russo, de origem alemão. Depois, ele teve um período na Rússia, não é isso? Não, na própria... Não, estou me enganado. Estou me enganando. Ele era alemão, não é? Alemão. E depois, na Segunda Guerra, foi que ele, logo após ou durante, eu não sei... Os americanos levaram muitos cientistas e os russos levaram outros. Ele é, assim como tem lá os irmãos Wright e o nosso Santos Dumont, responsáveis como pai da aviação, esse cara é o pai o Wernher von Braun. Né? O grande lance dele, a grande invenção dele,
foi fazer com que o foguete ficasse em pé. Porque esse era um problema. A tecnologia é usada até hoje, não é? Até hoje. E, inclusive, os nazistas conseguiram destruir Londres porque eles tinham foguetes que conseguiam ir no rumo que eles queriam que fosse. Entendi. E naquela ocasião, o erro, por exemplo, estava em alguns metros para cá ou para lá. Entendi. Mas quem inventou a dirigibilidade do foguete foi Werner von Braun. Aí essa tecnologia foi implantada pelos Estados Unidos. Os caras conseguiram finalmente botar um foguete que fosse para o lugar onde eles queriam que fosse. Em tese, os Estados Unidos estavam 25 anos atrás, né, na questão tecnologia, né, dos alemães. Dos alemães, Inclusive tem aquele sino, não é, que foi construído, existe esse lugar até hoje, não é? Do sino, que ele conseguia flutuar sem a ação da gravidade. É um sino alemão. Bom, enfim, existe lá, eu vou procurar, pelo menos a imagem eu vou colocar para vocês terem uma ideia. Mas eu estou aqui conjecturando porque eu quero me estender ao máximo, porque eu quero fazer suspense para a gente entrar propriamente no assunto. A gente vai terminar logo o primeiro bloco. Nós falamos da revista, eu queria fechar o bloco, já que eu abri o bloco falando da revista. Essa revista, ela é vendida em banca, ela é distribuída. Onde é que se encontra essa revista? Nas bancas de revista. Ela é semanal, mensal? Ela é mensal. Ela é mensal. E ela é editada onde? É uma longa história. Eu moro em Curitiba, eu faço revista em Curitiba, o escritório da revista é em Campo Grande, a editora é a Mitos em São Paulo e a revista é rodada em Ribeirão Preto. Então, uma edição passa por todos esses canais aí até que vá para as bancas do Brasil inteiro e Portugal. Você sabe, coincidência ou não, eu estou aqui, um rosto esculpido na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e a primeira vez que eu tive como documento isso foi num filme do Roberto Carlos, que inclusive está incluído no roteiro a aparição desta imagem aqui, e fica difícil você... pode fechar aqui, Pardinho, nós vamos para o comercial já. Fica difícil você não entender que foi uma mão... Que aquilo foi mexido. Como em vários lugares do Brasil, há coisas que nós imaginamos que sejam naturais e que foram trabalhadas. E nós sabemos que o Brasil nem sequer foi descoberto pelos portugueses. Os fenícios já andavam por aqui 2000 anos antes. E nós vamos falar a respeito disso, porque tem documento a respeito. E logo após o nosso break comercial, nós voltamos a seguir. Estou recebendo com muita alegria hoje o ufólogo Ademar José Gevaert, o Gevaert, tão conhecido no meio, tão respeitado quando se faz a menção do tema. Nós vamos e voltamos. Até já. Muito bem, nós estamos de volta e hoje com muito prazer estou recebendo aqui o ufólogo Ademar Gevaert. Estou aqui com a revista dele aqui. Ele estava fazendo um comentário comigo a respeito de um livro. Conheço o livro mais explosivo da ufologia brasileira, que é o caso Varginha, Toda a Verdade Revelada. E você me disse que é um dos editores desse filme, é isso? Desse livro que poderia ter virado filme, né? Já deveria ter virado filme há muito tempo, se houvesse mais atividade dos nossos cineastas. Ô Gevaert, você mencionou Campinas, me parece que Campinas consta aqui, de que maneira entra dessa história? Nós estamos nos referindo ao caso Varginha, né? A queda de um disco voador com a captura de tripulantes ainda vivos em Varginha em 1996. Sei. Só que eles, depois de capturados, eles faleceram. Foram capturados pelo Exército e pelo Corpo de Bombeiros. E depois de falecidos, eles foram trazidos para Campinas e entregues ao Dr. Fortunato Badan Palhares. Esses caras respiram o oxigênio normal nosso? Olha, essa é uma coisa que nós temos que questionar. Os seres... A nave caiu e os seres foram encontrados num estado deplorável algumas horas depois. Teve testemunhas de que a nave caiu e as criaturas, assim, coisa das 4 horas da manhã, de uma sexta para um sábado. E as criaturas foram vistas logo às 7 da manhã num bairro próximo de Varginha. E elas já estavam exalando um odor muito forte. Parecia que elas estavam numa espécie de sofrimento. E aí foi chamado o Corpo de Bombeiros, que veio com o Exército às 10 da manhã e a captura da primeira criatura aconteceu na frente de umas 30 pessoas. Puxa vida. As testemunhas estão lá em Varginha. Haja testemunha, não é? Haja testemunha. E as pessoas recordavam e nos narraram, aos pesquisadores, que elas lacrimejavam, assim como os caras do Corpo de Bombeiros que entraram na mata para capturar as criaturas, com uma rede.
Uma rede que se usa para capturar animal selvagem. Aham. Porque o odor das criaturas, assim, algo que exalava uma espécie de amoníaco, era muito forte. Sim. E a criatura não oferecia às criaturas a captura de Qualquer manhã e à tipo de noite. resistência. Nenhuma. E elas morreram em seguida. Uhum. Isso já depois de serem observadas por muitas pessoas. E elas foram nos dias seguintes trazidas a Campinas e entregues no Hospital das Clínicas. Gevaer, nós temos inúmeros relatos e, na verdade, eu queria saber o seguinte. Até onde os governos privam as pessoas de poder saber o que, na verdade, acontece e até onde a religião tem influência nisso? Os governos têm que ser divididos entre aqueles que são mais abertos e aqueles que não são tão abertos à questão ufológica. A Hillary Clinton, por exemplo, prometeu, se eleita, vai abrir, não é? Eu tenho entre aspas, ceticismo com relação. Certo. Ela vai abrir aquilo que for, entre aspas, abrível. Sim. Porque o presidente americano não manda nos Estados Unidos. Quem manda são os militares. O presidente cumpre ordens, né? Inclusive projetos que o próprio, muitas vezes, o presidente passa de ciência, termina o mandato e nem sabe que existia. Por exemplo, o Bill Clinton, que não era tão aguerrido à causa ufológica quanto a Hillary. A Hillary é apaixonada pelo tema. O Bill Clinton, na sua época, ele tentou obter documentos a respeito da Área 51. Sei. Absolutamente. E os militares falaram, olha, fica quieto na tua aí, banca o presidente e deixa que essa parte aí a gente lida. Vamos explicar rapidamente, só para o pessoal entender, mesmo que de uma maneira mais superficial, o que é a Área 51, para eles poderem entender. A Área 51 leva esse nome porque os Estados Unidos são os 50 estados. A Área 51 ela é tão autônoma que ela seria considerada como o 51º estado. Fica no deserto? Fica no deserto do Nevada, a 200 quilômetros ao norte de Las Vegas. Sei. E é uma área que foi construída nos anos 50 para receber artefatos que vinham da Lua ou que viriam da Lua com as primeiras missões espaciais ao espaço. Antes até da Lua, com outras coisas que tinham no espaço que eram trazidas. E a partir do momento que os discos voadores começaram a cair um aqui, um ali, um lá, naquela época, os destroços dessas máquinas eram encaminhados para lá. 51. Antes disso, esses destroços eram encaminhados para o hangar 18, que ficava na base aérea de Wright-Patterson, no Ohio, e depois, a partir de um certo momento, ficou evidente que quanto mais isolamento, melhor para lidar com essas questões, e a Área 51 fica no meio do deserto do Nevada, uma área protegida por uma cadeia de montanhas ao redor, em cima de um lago seco chamado Groom Lake. Bom, a gente tem relato disso a partir de que década que se teve conhecimento? Anos 50. Dos anos 50 que começa esse relato e essa... De avistamento, você quer dizer? Não só de avistamento, mas da existência da Área 51. Dos anos 50. Dos anos 50. Porque teve o projeto do Livro Azul também. Que foi em 69. Tá, isso já veio bem depois. Não tem conexão não tem com a conexão, 51, não. mas foram os americanos e pessoas que tiveram, de alguma maneira, ligação, pessoas do Exército, da Força Aérea Americana. E a Universidade do Colorado, que estabeleceu o relatório Comitê Condon. Entendi. Que lançou o relatório Condon. E, você sabe, o projeto Blue Book, por exemplo, o Livro Azul, tinha o objetivo perante a sociedade de dizer que o governo não está parado, está fazendo alguma coisa de pesquisar o assunto. Porém, sempre subliminarmente levando a sociedade a crer que não havia nada de sério nisso. E por trás se coletava todo tipo de informação que pudesse ajudar tecnologicamente no estabelecimento de programas de uso do emprego de tecnologias dos discos voadores que eram acidentados. Alguns anos antes, em 1947, caiu no dia 2 de julho uma nave em Roswell. Esse é famoso caso Roswell. Um disco voador se arrebentou lá. A partir daquele momento, o governo dos Estados Unidos iniciou um processo de acobertamento do assunto, uma política de negação dos fatos. Por quê? Quando aquele objeto estava lá no chão, caído, despedaçado, com toda aquela tecnologia espalhada pelo deserto, os militares americanos tiveram consciência de que, peraí, essas naves existem, civilizações extraterrestres existem, estão vindo aqui, confirmaram, portanto, aquilo que eles já sabiam desde a Segunda Guerra Mundial, ou provavelmente desde a Primeira, e a partir de então passaram a negar à sociedade que aqueles fatos existiam e que exploradores podiam ser reais e vinham de outros planetas, etc. e tal. Olha, você entra na internet e a gente vê nitidamente, principalmente através não só do satélite, mas do Discovery, enfim, das naves, vamos chamar de nave, ou dos foguetes que foram lançados, não é?
E a gente percebe que tem aquela, através de uma luz, eu não sei que efeito é usado, você percebe nitidamente luzes saindo numa velocidade fora do normal do globo terrestre, não é? E eu queria que você fizesse esse comentário, porque é muito interessante. É uma coisa física que não são meteoros caindo, são, na verdade, luzes saindo do céu. E como é que se explica isso, né? Olha, tem muitos desses foguetes que foram lançados para o espaço, cujos restos ainda estão lá, registraram fenômenos na nossa atmosfera. Até hoje, a Estação Espacial Internacional tem várias câmeras apontadas para todos os lados, 24 horas por dia. Tem canais que você pode sintonizar. A própria NASA tem um canal, mas acho que muita coisa é evitada. É feita uma censura ali, não é? Mas tem alguns momentos em que eles deixam aquilo, vamos dizer, rolar solto. Rolar. E aí você vê de vez em quando um objeto passando pela atmosfera, entrando no planeta, saindo do planeta, como você disse. Às vezes, objetos que fazem isso, eles sobem até um tanto e viram para o outro lado. Ou seja, não podem ser nada conhecido. Nenhum objeto faz esse tipo de movimento no espaço. No espaço não existe gravidade naquela altitude, não existe ar. Não tem como você fazer esse tipo de movimento. Uma manobra tão brusca então, tem que ser até para o próprio ser humano, nós não resistiríamos essa velocidade e nem esse movimento de maneira brusco, nenhuma. Né? Olha, veja, aqui no Brasil nós tivemos um caso que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, que foi em maio de 1986. Oficial porque até o ministro da Aeronáutica na época, que era o brigadeiro Otávio Moreira Lima, falou a respeito do assunto. E o documento que relata o que aconteceu nessa noite está à disposição. Nós hoje temos esse documento. Ele vazou na época e hoje nós temos. Nessa noite aconteceu o seguinte: 7 caças da Força Aérea Brasileira foram lançados da base aérea de Santa Cruz, no Rio, e de Anápolis, para perseguir 21 UFOs. Objetos que estavam sobre o Rio São Paulo. no radar. Estavam detectados tanto nos radares de solo, quanto nos radares de bordo das aeronaves. Sei. Até Osiris Silva estava vindo com um Xingu de Brasília para São José dos Campos, tinha acabado de assumir a diretoria da Petrobras, ele foi presidente da Embraer anteriormente, e ele estava na área de incidência sobre o Poço de Calda, na região ali limítrofe entre São Paulo e Minas Gerais. Sei. Próximo daqui, inclusive. Inclusive, olha o que aconteceu. As naves foram detectadas pelo radar voando, segundo os próprios controladores de tráfego aéreo, até a 15 mil km por hora. 15 mil km por hora. Hoje, 30 anos depois, né? 2016, aquilo aconteceu em 1986. Máxima? Um avião hoje, um dos grandes, astros da tecnologia ultra secreta americana, voa 2.500 km, 3.000 km por hora. E ainda assim por alguns instantes, não consegue manter essa velocidade por muito tempo. E essas naves, elas faziam uma velocidade de 15 mil km por hora e paravam. Bruscamente. E voltavam. Sei. E os caras foge toda a física e o conhecimento que nós temos. Escolhemos a nossa física. Então aí você tem que dar um pouco de razão para os cientistas que falam assim, é melhor não mexer com isso. Só que não dá para aceitar aqueles que falam, isso não existe. Você não é uma queira pessoa mexer, religiosa, mas não posso você acredita em Deus? Mais ou menos, é uma situação complicada. Eu acredito em Deus, assim, numa força criadora, superior, sim. Essa força, essa coisa de luz, luminosa. Uma força superior que comanda tudo, mas entre, vamos dizer, nós e essa força superior, existem muitos estágios, muitas forças. Porque na medida em que você se aprofunda no conhecimento, vai gerando uma série de dúvidas, até historicamente em relação à própria Bíblia, não é? Sim. Que nós podemos falar isso daqui a pouquinho. Eu vou aproveitar o Gevaer. Depois eu quero que você tem um material muito rico a respeito do assunto e eu quero que você siga o seu roteiro. Até então eu vim aqui meio que fazendo uma miscelânea, não é? Misturando alhos com vulgares, e você, com todo o teu conhecimento de profundidade no assunto, claro, foi se colocando. E a partir de então, no próximo bloco, eu quero ouvi-lo, porque eu sei que você tem um material que a gente pode, inclusive, exibir com exclusividade para quem está nos vendo hoje de manhã, aqui na Band, não é? Mas antes, eu quero convidá-los todos para curtir aí esse nosso quadro Copos e Talheres, e nós voltamos logo após o break comercial. Até já.
A verdadeira cozinha italiana, a gastronomia italiana, ela fica mais gostosa, mais saborosa, se você provar um dos 930 rótulos do Oliveto, que aliás recentemente foi premiado pela revista internacional Wine Spectator. É a revista especializada em vinho com mais de 1 milhão de tiragens e, claro, o Oliveto foi indicado como um dos restaurantes possuidor dos melhores vinhos, viu? O Oliveto tem uma enoteca com uma variedade dos vinhos mais desejados do planeta. Portanto, fica a minha dica aí, hoje domingo, para você que quer um almoço legal, uma cozinha contemporânea italiana, massas artesanais, carnes, peixes, frutos do mar. Oliveto, endereço na tela, fica a minha dica para esse domingo. Intervalo comercial, voltamos já. Muito bem, nós estamos de volta e hoje, com muito prazer, eu estou recebendo aqui, antes de tudo, ele é um químico de formação, palestrante, ufólogo Ademar Jevaer, nos canais especializados que gostam de abordar o assunto UFO, extraterrestre, alienígenas do passado, enfim, ele está sempre convidado aí para versar a respeito, através do seu profundo conhecimento e da quantidade de documentos que ele carrega, não é? E a gente vai fazer uso desses documentos hoje, que para nós é um privilégio muito grande. No bloco anterior, para quem está acordando agora, ligando o televisor aqui na Band, no Tendências e Atualidades, eu fazia a menção da religião, não é? E da crença nesses seres e de que maneira ele, inclusive, se porta em relação a isso na questão de conhecimento. Porque, Jevaer, toda vez que você vai a fundo na Bíblia e vê relatos e até desenhos que apareceram muitos anos depois, consegue-se perceber objetos no formato de discos, inclusive em quadros, não é, da Renascença, enfim. Sim. E a gente consegue perceber criaturas ali. E a interpretação do que se tinha no momento, como você pegar um índio e tentar mostrar para ele o que era um avião, só para fazer um paralelo aí, de uma maneira rústica, mas que serve como exemplo também. Sim. Né? Olha, principalmente o Velho Testamento da Bíblia é um livro ufológico. Ali estão narradas inúmeras ocorrências de observações de escudores. Porque isso acontecia naquela época, como acontecia muito antes, como veio acontecer depois. Há livros mais antigos que a Bíblia, como Carruagens de fogo. Carruagens de fogo, tronos, sinais divinos sempre, e seres estranhos que estavam sempre na presença de Jesus, aquela coisa toda. Você encontra isso. O profeta Ezequiel viu uma nave, Elias foi abduzido, todas as histórias estão na Bíblia. E olha que a Bíblia tem o que, uns 2000 e poucos anos. Certo. Tem livros mais antigos que a Bíblia ainda, como o Bhagavad Gita, como o Ramayana, como o Mahabharata, são indianos Que trazem... que relatam a mesma coisa. Naves resplandecentes que cortavam os céus naquela ocasião, 6.000 anos atrás. Coisa muito séria. Naquela época, inclusive, a nobreza da Índia chamava esses discos voadores de vimanas. E havia vários tipos de vimanas. E em alguns desses livros históricos aí, tem os desenhos dos vimanas e dos indianos pilotando os vimanas. E se você for... O relato dos faraós também, né? O relato dos faraós, e se você andar pelas tradições orientais, chinesas, por exemplo, mongóis, egípcios, você vai encontrar que em todas as fases da humanidade, os nossos antepassados receberam o que eles chamavam de deuses, que vinham em carruagens voadoras. Inclusive as próprias construções físicas, não é? Que você tem as pirâmides, a gente tem ao redor do mundo, da própria Terra, né? O que era impossível imaginar que alguém pudesse. Hoje é tranquilo, você pega um avião, você atravessa aí, tá tudo certo. Você paga um barco, vem. Mas e naquela época? Naquela época. Com a mesma estrutura física, não é? Como é que se construíram, por exemplo, as linhas de Nazca que você só consegue ver de cima? Lá de cima, né? E qual é a geometria que existe? A extremidade da montanha, quer dizer, é como se passasse uma serra ou cortasse um pedaço de pão e tirasse a fatia superior do pão,
daquele tempo, sem ferramenta nenhuma Sem adequada? ferramenta nenhuma. Os moais dele de Páscoa, que tem 30 metros de altura, Pra tem erguer 50 para baixo. E por erguer aquilo? E não havia pedra na Ilha de Páscoa que pudesse ser usada para fazer Porque aquele ela tipo de fica produto. isolada no meio do oceano, 5 não é? mil quilômetros do continente. É Então, impressionante. 4, 5 mil quilômetros do continente pertence ao Chile. É tudo muito difícil de a gente pensar que aconteceu sem uma ajuda superior. E aí nós vemos no relato de todos os nossos antepassados, das mais diferentes culturas, ainda vivas ou já extintas da Terra, que esses nossos antepassados receberam deuses. Tá? Até os índios do Xingu receberam deuses. Em alguns pontos, como por exemplo na Suméria, que é onde está o Iraque hoje, eles foram chamados de Anunnaki, aqueles que dos céus vieram à terra. Os primeiros relatos, né, que a gente tem. Aliás, para fazer a leitura daquelas Das tábuas sumérias. Não foi fácil. Isso coube a vários experts, entre eles a Zecharia Sitchin, que era um filósofo russo e um estudioso, linguista, que conseguiu traduzir aquelas tábuas sumérias. Você vai para os Estados Unidos, você vê os índios Navajo, os Sioux e vários outros falarem dos Catinas. Os Catinas também eram seres que vinham do céu. Ali no Aqui Grand Alto Canyon, Xingu o também, registro da descoberta de uma caverna, não é? com pinturas rupestres no seu interior. Sim, e também inclusive com imagens em metais que o próprio governo americano acabou retirando de lá, e como ali é uma área restrita, já é difícil pela área selvagem, que já é difícil de chegar, não é? Há pouco tempo você falou de uma coisa que chama atenção. Por exemplo, as pinturas da época renascentista, da Idade Média, 1400, 1500. Não só em pinturas, mas em tapeçarias e moedas, há uma insistência dos artistas daquela época de retratarem objetos no céu daquelas paisagens. Então você tem pinturas feitas em 1460, 1521, de uma situação, por exemplo, normalmente é retratada a nobreza em alguma coisa, e uma nave no céu. Uma nave exatamente igual a gente vê nas imagens de hoje, nas fotografias atuais. Entendi. Só que aquilo foi de 6, 7 séculos atrás. E havia uma fixação, quase que uma obsessão por parte dos artistas daquela época, em retratar a Virgem Maria com o menino Jesus no colo. Em qualquer pintura dessa época da nossa história, que retrate a Virgem Maria com o menino Jesus, às vezes na manjedoura, na parte superior à direita, tem ali sempre, um objeto em cima emitindo um raio de luz ou alguma coisa assim. Isso é marcante. É incrível que desde aquela época já havia essa coisa de se acreditar a presença nos nossos céus dessas naves a entidades extraterrestres. O Gevaer, do céu quero ir para o mar. Tem-se a curiosidade, comenta-se muito sobre isso, e inclusive você sabe muito bem que existem uma infinidade de relatos de grandes navios, principalmente na época da Segunda Guerra, de naves emergindo, não é? Olha, isso não está só nos mares, não. Está nos mares do planeta inteiro, mas também está nos rios. Eu pesquiso muito na Amazônia. Rios também, é? Nos rios eu pesquiso muito na Amazônia. Entende-se é a minha área o quê? preferida. Que desce para estudo ou supõe-se bases ali? Dos dois tipos. Pela de profundidade razões. que se tem o mar, Olha, não é? há histórias que eu ouço na Amazônia, dos moradores, dos ribeirinhos. Eu me meto lá no meio do mato. Sei. Tá? E eu ouço histórias deles, por exemplo, pescador que fala assim, olha, seu Gevaeldo, me chama de Gevaeldo, sou o Zevaeldo. Faltou só o O, né? O que eu vejo aqui de vez em quando é surgir um castelo no meio da água. Um castelo? Como assim um castelo? É um negócio de metal, assim, com muitas luzes em volta. Sair de dentro da água, se levar e ir embora para o céu. Entende? Eles falam muito disso. Eles Nessa falam área do forno, por exemplo, o forno. Eu custei entender, você tem que sacar assim, o ribeirinho amazônida, e de qualquer outro lugar também, eles tentam descrever as coisas que eles veem em termos de coisas que eles conhecem. Então, Que é os casos do passado também, né? Então eles veem um Descrevia-se aquilo que se vaso, conhecia. eles veem uma outra coisa. Faz a Isso. relação do que se conhece. E ali num lugar chamado Anavilhanas, eles falavam muito que via um tal de forno. Aí, como você sabe que é alguma coisa que eles conhecem do dia a dia, qual é o forno deles? Você fica pensando, é um forno de um fogão? É um forno de micro-ondas? Aí um dia eu descobri o que era o forno. Eu estava numa comunidade lá, ajudando eles a descascarem mandioca, essa coisa toda, porque você tem que entrar no meio deles para poder ser aceito, para que eles abram o coração para você. Aí ele falou, agora nós vamos torrar a mandioca e fazer a farinha. Sabe onde é que eles torram? Num tacho redondo, assim, um bacião, que é o forno.
Entendi. Então, quando eles veem um disco voador passar sobre a cabeça deles, É a relação. vindo de baixo, aquilo é um forno. É o forno que eles estão habituados a ver. Aliás, bacião é um outro termo que se usa também no norte de Minas Gerais. Ah, apareceu um bacião aqui, uai. Esse trem lá pousou ali diante, ali, queimou toda a plantação e os bichos não vão mais lá. Quer dizer, as pessoas falam, contam essas histórias. E onde quer que você vá, você vai encontrar isso. Por todo o Brasil. E até eu digo o seguinte, eu digo mais uma coisa, eu gostaria que quem estivesse nos assistindo pesquisasse na internet sobre isso aí. Todas as lendas do folclore brasileiro sul-americano, que tem uma origem em fogo, em luz, são lendas relacionadas a discos voadores. Sei. Boitatá, fogo ligeiro, fogo corredor, noiva, virgem de 7 metros, mula sem cabeça, saci pererê, navio fantasma, todas essas lendas. Há uma correlação. Elas foram cunhadas pelos folcloristas brasileiros. Os charutos são entendidos como nave-mães? São naves-mãe. São naves maiores, das quais saem os menores que andam aqui na atmosfera. Me permita, me ajude aqui para recordar isso. O próprio History relatou esse documentário, eu não sei se você participa desse episódio ou não, mas que no Nordeste eles conseguiram visualizar, inclusive uma das pessoas que visualizou isso, ele morreu há um tempo atrás. O Barroso. Estranhamente. O Barroso estava indo para o trabalho, o Barroso morava na zona rural de Baturité, o Barroso estava indo para o trabalho, já era um senhor velhinho, 70 anos, indo para o comérciozinho dele numa charrete. Ele parou para abrir o portão da propriedade rural dele e se deparou com um objeto que desceu e 2 seres que saíram do seu interior. O Barroso não chegou no trabalho naquele dia. Foi encontrado mais tarde desacordado. Entendi. O Barroso foi levado e depois devolvido por esses seres. E sabe, aconteceu com ele um fato que dentro da ufologia é muito raro. Ele sofreu uma agressão. A agressão veio na forma de uma regressão. É muito raro que isso aconteça. Mesmo com o uso daqueles aparelhos que as pessoas relatam, que dói. Ele sofreu uma regressão de idade. Sei. Ele, de um senhor de 70 anos, ele passou, embora com aparência de idoso, ele passou a se comportar cada vez mais como um jovem. Foi, até que ele já não fazia mais as necessidades sem ajuda. Ele fazia seu xixi na calça, essa coisa toda. Então foi uma regressão só falava que tem um filme sobre 3, 4 isso, palavras, né? Não é? E que também tem o Cocum, daqueles velhinhos que moravam no... Está vindo da segunda parte do Cocum novo. Outra, Vamos falar sobre isso daqui a pouco. pouco? E aí, dia 23 passado de junho, foi lançado o Independence 2. Que eu não assisti ainda, mas eu estou muito afim. Eu também, eu vou assistir a qualquer instante que tiver tempo. Tá, então a gente vai para o pequeno comercial, nós estamos chegando no último bloco, daqui a pouco eu vou acelerar mais com o Gevair para ele contar mais coisas interessantes. O papo nosso, a tônica da nossa conversa hoje, versa sobre ufologia. Nós vamos e voltamos. Você gosta do assunto? É o nosso convidado para o próximo bloco. Estamos de volta, nosso papo hoje é ufologia, vou direto ao ponto, como diria José Neumann e Pinto. Estou aqui com o Ademar Gevaer, um ufólogo, um especialista na área, uma das maiores autoridades do mundo, palestrante, enfim, para quem está ligando o televisor agora. E no final do bloco anterior nós fazíamos a menção dos filmes que normalmente fazem relatos, não é, das coisas do futuro, de extraterrestres, enfim. E ele fez a menção exatamente do filme Independence Day 2. Mesmo porque para você, ô Gevaer, fazer um filme você tem que ter a responsabilidade, primeiro, de não cometer nenhum assassinato na física, segundo, usar informações que já se tem para poder valorizar o filme, para não ficar um besterol, não é? O filme não faz nada disso. O filme não faz nada e ainda assassina a ufologia. Verdade, é exatamente ao contrário. Porque mostra uns tipos de seres que só deve sair, só deve existir na cabeça do cara. Do cineasta lá, do Nem diretor. Alguns indícios físicos? Nada. Naquilo ali não tem nada a ver com a realidade. No 2001, Odisseia no Espaço, por exemplo, a gente conseguia visualizar um celular. Antes de haver o dito cujo, né? Então, de alguma maneira, há uma premonição, mas não fiel como deveria ser. Não. Olha, as pessoas têm que entender que não tem nada de complicado em existir discos voadores.
Ia ser complicado se eles não existissem. Ia significar o quê? Que só a Terra tem vida avançada? Que é uma propositura de um egoísmo ímpar. Né? Ímpar. E os discos voadores, veja, eles não vêm de um único planeta. Eles vêm são de vários números. tipos físicos. São vários tipos físicos, mas todos eles têm o mesmo formato básico. O quê? Um formato humano. Duas pernas, dois braços, um tronco. Membros superiores, membros inferiores. Pescoço, cabeça, dois olhos, cérebro avantajado em função do quê? Da evolução. Isso até acontece conosco. Né? O nosso cérebro hoje é mais avançado do que o cérebro de uma pessoa de 12 séculos atrás. Isso o relato de um militar que botou a mão e disse, e no entender dele das mensagens, inclusive como é que chama aquela ordem numérica? Binária. Esse militar chama-se Jim Penniston. Isso, ele relata que, na verdade, ali ele passou a entender que era uma mensagem de nós humanos no futuro. Procede isso ou é mais uma viagem? Essa é uma história complicada. Nós estamos nos referindo ao caso Bentwaters, que aconteceu na base aérea de Bentwaters, que era a maior base aérea americana fora dos Estados Unidos, que era comandada pelo coronel Charles Halt, que nós entrevistamos para a revista UFO no mês passado. Que bacana. Eu trouxe o Charles Halt para fazer palestra no Brasil 2 vezes. O coronel era comandante da base. E numa certa ocasião, em 1980, em dezembro, os UFOs começaram a surgir naquela base, porque havia ali armamentos atômicos sendo guardados. E na segunda expedição, a um local onde foi avistado o objeto, em que o objeto ainda estava presente e pousado, Jim Penniston, que era um sargento na época, foi, junto com Jim Burroughs. E ele botou a mão na nave, ele tocou no disco voador. Tocou. E ali saiu o quê? Veio uma informação em forma de sistema binário? Pois é, na época e por muitos anos, ele não falou nada disso. Mais de 30 anos, né? Agora, de um tempo para cá, ele começou a falar que ele, enquanto tocou a nave, ele recebeu uma descarga, um download de um código binário. Então, a comunidade ufológica acha isso aí viagem, porque ele nunca havia falado sobre isso antes, e aí o caso começou a entrar no esquecimento, parece que ele quis ressuscitar o caso com uma história nova. Isso acontece muito a miúde por aí, né? Uma história que vai morrendo, então o protagonista, querendo voltar à cena, ele cria alguma coisa em cima. Mas a parte disso, como eu te falava agora há pouco, é importante que as pessoas saibam que esses seres são exatamente iguais a nós. Quer dizer, veja, nesse ambiente aqui, ó, se você for agora a um shopping ou a um restaurante, ninguém é igual a ninguém. Sim. Ninguém é. E ao mesmo tempo todos humanos. Mas né? somos todos semelhantes uns aos outros, somos todos humanos. Então esses seres, eles podem ser mais baixinhos, eles podem ser mais altos, eles podem ter uma cabeça maior, eles podem ter uma coloração mais parda, mais escura, mais clara. Negra total também, como nunca tem relatos? foi visto, muito raramente. Não, mas pálido total, branco total. Sim, cabelo branco. Seres bonitos, de olhos claros? Alguns são. E outros, assim, assustadores, mas uma afeição... Sem associada a isso uma hostilidade. Agora, isso é importante saber. E o cruzamento? A relação? Entre eles? Entre eles e nós. Isso já aconteceu várias vezes. Durante os anos 80, principalmente, Paulo, acontecia de pessoas serem levadas para bordo de discos voadores e lá serem submetidos a uma relação sexual. Sim. Tá? Deve ser interessante. Hetero, tá? Então o cara é levado para ter uma relação com uma mulher. Entendi. E a mulher tem relação com um cara. E isso não é pornografia espacial, isso era experiência genética. Sim. Eu tive a sorte de tudo que aconteceu na ufologia, eu estar metido dentro naqueles momentos ali. E com 18 anos apenas, caiu um caso na minha mão, raríssimo na ufologia, que ufólogos com 50 anos de experiência nunca tiveram. Não teve acesso. Aconteceu de cair na minha mão um caso de abdução dupla. 2 irmãos, um de 19 e um de 13, foram levados para bordo de uma nave. E o caso caiu na minha mão, no meu colo, para eu pesquisar. E eu já tinha um certo conhecimento de abdução naquela época, que era uma coisa ainda muito tabu, até entre os próprios ufólogos, porque aceitar disco voador é uma coisa, aceitar que pessoas estejam sendo levadas para discos voadores é outra. Hoje não, hoje já é coisa patente. E eu investiguei aquele caso. E o interessante é que o rapaz de 19 anos, Jocelyn de Matos, diferentemente do irmão de 13, Roberto Carlos de Matos, ele já era um homem maduro. Então ele foi submetido dentro da nave a uma experiência de relação sexual com a mulher. Sim. Ele disse, eu não sei como aquilo aconteceu. Porque eu não consigo imaginar a possibilidade de, naquele estado emocional, transar com a mulher. E mas qual era o relato físico? Ela era uma humana também ou ela era Ela era uma morena humana, cuja única diferença para nós é que ela tinha
o quadril um pouco mais alto. Sei. Um pouco mais alto, as pernas um pouco mais longas. Mais nada. Agora, as pessoas que são levadas para bordo de naves, elas descrevem uma miríade de seres. Há seres mais moreninhos, com cabelos avermelhados, pichainhos, por exemplo. Há seres que têm um aspecto mais cinzento. São os baixinhos, de 1 metro, 1,20 m, são chamados greys, os cinzas, que a gente acredita que são entidades biológicas clonadas. Relatos de agressividade, só um que você fez a menção aqui no bloco anterior. Mas existe mais do que um. No universo inteiro, acho que tem um lado bom e um lado mau, né? Tem. Dentro desse espectro da fenomenologia ou da casuística ufológica, nós temos, assim, num extremo da casuística, uma certa porcentagem de uns 10% de casos em que os ETs são hostis. Sei. Não querem conversa. E na outra extremidade nós temos ETs que são benevolentes. Você tem informação que já houve esse contato, principalmente por parte dos governos, e na questão do governo brasileiro, você tem também, como você disse lá no início, a informação do envolvimento do governo brasileiro? O governo brasileiro disse não ao contato. E em 1977 estava acontecendo uma onda de avistamentos na região, numa certa região do Pará, da Amazônia, cujo epicentro era a ilha de Colares. Era o fenômeno chupa-chupa, porque era uma luz que vinha e jogavam raio para cima das pessoas e sugava há ferimentos nas pessoas. Há ferimentos, eu entrevistei muitas dessas pessoas. E a Força Aérea Brasileira foi investigar o fenômeno. E aí se estabeleceu o que se chamou de Operação Prato, que teve início em setembro e durou até dezembro de 1977, mas não tinha prazo de duração, era para ter continuado. O objetivo, entre outros, da Operação Prato, que eu repito, foi uma missão militar oficial da Aeronáutica Brasileira, era tentar um contato, desde que seguro, com as inteligências por trás do fenômeno que aparecia lá. Porque já se sabia que aquele fenômeno era inteligente, que havia inteligência, que havia entidades. E em meados de dezembro, o comandante da Operação Prato, que era o capitão Irangê Holanda, teve um contato com uma nave gigantesca da qual saiu um ser extraterrestre, vestido num macacão branco, capacete branco com um visor negro. Sim. E eles se colocaram, o Irangê estava num barco de alumínio com um sargento, e o ser desceu, essa nave tinha 100 metros de altura na estimativa do Irangê, na vertical. O ser saiu lá de cima, flutuando, veio e ficou a alguns metros na mesma direção do olho do Irangê Holanda. Houve uma troca, telepatia, não houve contato, só um contato visual. Só o contato visual. O que para o Irangê Holanda já foi excepcional. Ele então retornou a Belém, porque ele tinha que relatar semanalmente os desenvolvimentos da Operação Prato. E ele foi eufórico falar com o superior dele, que era o brigadeiro Protásio de Oliveira. Quando chegou... Quando ele falou pro Protásio que aconteceu um contato, o Protásio falou, não, opa, para tudo. Para tudo, traz teus homens, era 3 dúzias de homens, traz teus homens, traz equipamento, entrega tudo aqui, não falem disso. Mas, brigadeiro, como é assim? Como assim? E ele, olha, não discutimos mais isso. Encerra a Operação Prato. Então, o que poderia ter tido continuidade, que era um contato, foi encerrado a partir do primeiro encontro. Rapidamente, quero saber de você. Existem, na internet principalmente, a gente sabe que muitas vezes trata-se de montagem, seres com asa. Nunca foi visto a bordo de UFOs. Que voa, nada disso. Isso é montagem. Seres que levitam, sim. Que levitam, sim. E seres luminosos? Sim, seres que às vezes... É uma luz caminhando. Uma luz que, assim, já foram vistos. Que deixa rastro, inclusive. Nós temos no nosso site, no site da revista UFO, descrições desses seres. As pessoas podem entrar. O nosso site é ufo.com.br ou colocar a revista UFO no Google, você chega lá. Mas ufo.com.br é bem simples. Nós temos as descrições, inclusive lançamos um livro do co-editor da revista, Tiago Tiquete, com a tipologia dos seres extraterrestres, assim, guardadas a relação de seres humanos que nós temos com eles, eles têm vários formatos. Para a gente finalizar, essa área de Campinas é uma área que tem de alta casos, sim, de ocorrências ufológicas. Muito forte. É uma área que tem muitas bases, muitas unidades tecnológicas, fábricas tecnológicas, assim como São José dos Campos. Eles se interessam por isso. Em Campinas aconteceu um caso nos anos 50 em que uma nave no centro da cidade deixou cair, pingava um tipo de metal que se analisou e era um metal raro que havia na Terra, mas não naquele grau de pureza. Entendi. Isso aconteceu aqui nos anos 50. Jevaia, estão me avisando lá que o nosso tempo infelizmente terminou.
Eu queria te agradecer, olha, mais que merecida essa sua homenagem, através da Câmara Municipal da cidade de Campinas, a instituição da data específica, que é dia 24 de junho. 24 de junho, dia da ufologia, e é exatamente nesse dia que você foi homenageado aqui. Para mim foi muito bacana. E eu aproveitei a tua vinda, e muito obrigado. Olha, é um prazer. Conte sempre comigo. Contarei, tenha certeza disso. E a gente encerra o programa de hoje. Um grande domingo para todos vocês e uma grande semana. Até lá.